pedir para vocês se sentarem confortavelmente, fecharem os olhos. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a oportunidade de estarmos aqui por mais uma noite. A oportunidade de nos colocarmos na posição de estar disponíveis para receber um conhecimento, para receber uma limpeza da equipe da casa, para receber um passe, principalmente para estar com a mente atenta, para que sejamos capazes de assimilar o conteúdo que será passado, que consigamos colocar em prática, que às vezes é o que é mais difícil no nosso dia a dia. Agradecemos a espiritualidade da casa por se fazer disponível para nós todos os dias e pedimos à equipe que auxilie a amiga que fará a preleção na noite de hoje. Assim seja, graças a Deus. Quem quer abrir o Evangelho? O Fábio não veio, abriu só agora há pouco. Quem gostaria de abrir? Só abrir. Oi, obrigada. Para a gente ver o que vai cair. Preces por aquele mesmo que ora. Olha. É bom o tema, né? Vamos ver qual é o capítulo. Se não me engano, é o pedir e obter. O capítulo das preces, sabe o último capítulo que só tem preces? Vamos ver onde começa. Aqui, coletânea de preces espíritas. Aí você tirou preces por aquele mesmo que ora, ou seja, por nós mesmos que estamos orando. Mas vamos ver um pouquinho o preâmbulo desse capítulo. Os Espíritos dizem: a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo as suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que um grande número de palavras com as quais nada tenha o coração. A coletânea de preces que este capítulo encerra representa uma escolha feita entre muitas que os Espíritos ditaram em várias circunstâncias. Eles, sem dúvida, podem ter ditado outras em outros termos diversos, apropriados a certas ideias ou a casos especiais, mas isso pouco importa a forma, se o pensamento é essencialmente o mesmo. O objetivo da prece consiste em elevar a nossa alma a Deus. A diversidade das fórmulas nenhuma diferença vai criar entre aqueles que creem, nem ainda menos entre os adeptos do Espiritismo, porque Deus aceita todas quando são sinceras. Deu para entender já pelo preâmbulo, gente, que a forma nada vale. Então, nossos rituais, o que a gente põe, tudo. Por exemplo, tem gente que para rezar acende uma vela. Então, se aquela vela representa, por exemplo, uma luz e você consegue assimilar, entendam bem a coisa, como funciona, né? Você assimila aquela luz como se fosse a sua luz interna se expandindo e subindo, te levando. E não apenas eu vou acender uma vela, entende? Sabe? Está dando para entender? Quando a gente faz mecanicamente, eu vou acender uma vela, vou pôr uma musiquinha,
ou pôr uma toalhinha, ou fazer não sei o que e vou rezar. Então isso, ele está dizendo aqui, não é, tem que tocar o coração da gente, tem que tocar a alma da gente. A prece a gente precisa estar inteira, despida de qualquer vaidade, apego, presunção. Porque, primeiro, se a gente vai rezar para o Criador, Ele é o Criador, é o Pai de todos nós. Né? Se a gente lembra do Pai Nosso, seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então já começa por aí. Entende? Se Ele é o Pai, Ele está cuidando de tudo. Então a gente precisa entender que todo desafio da vida, qualquer desafio, seja de ordem material, por exemplo, falta de dinheiro, um despejo, uma falência de firma, seja no comportamental, né, no nosso social, no familiar, entende? Traição de marido, abandono, divórcio, desquite, filhos problemáticos, tudo, gente, tudo, não escapa nada, concorre com o nosso bem. Tudo Deus está permitindo. Para a gente entender isso, é só a gente ir relendo o Evangelho. E isso é imprescindível para quem quer ser cristão. Então tem uma hora que Jesus diz, comentava isso com uma amiga que está por aqui, outro dia, né, Carlos? Se não cai uma folhinha da árvore, eu tenho sibipiruna, tem aquelas folhinhas bem miudinhas, que o chão fica, mas Jesus dizia, não cai uma folhinha sem que Deus saiba, sem que Deus permita. Poxa, uma folhinha, o que é uma folhinha numa árvore que tem, eu não sei, não tem nem como imaginar quantas folhas tem a sibipiruna lá na minha casa. E eu tenho 5 em volta, né? Então é muita folha, gente. E no entanto, as leis divinas estão regendo tudo. Elas caem no momento certo, entende? Quando já não tem aquela seiva ali. E quando elas caem e ficam ali ao pé da árvore, elas vão se transformar em adubo. A energia delas, a energia delas vai revitalizar a árvore e ela vai vir de novo com folha. A energia volta. Vocês entendem como é profundo a coisa quando a gente crê? Então Deus está no comando, Deus está nos oportunizando os desafios da vida, tudo. Seja uma doença, um problema de dinheiro, problemas políticos, né? A gente vê as eleições aí, nossa, foi fraudado, não foi, foi isso, foi aquilo. Mas é um processo que a gente tem que aprender, porque cada pessoa que dirige, seja lá o que for, tanto os nossos destinos políticos, sociais, como uma firma, a padaria, uma casa, uma dona de casa que tem um auxiliar, ela está ali, né? É influência, gente. Então, ninguém veio de paraquedas e ninguém saiu do nada. Então, as pessoas que estão agindo mal, elas foram educadas em algum lar. Não foram, quer dizer, educadas muito bem. Foram desviadas, foram criadas. Você tem que ter vantagem em tudo. Você tem que... Então, elas seguem um caminho oposto. Mas tudo isso porque a gente não consegue compreender o sentido da vida, né? Então, por isso que aqui ele fala, ore, pois, cada um segundo as suas convicções, segundo sua crença. Se você crê que aquela vela é uma luz que vai estar te iluminando por dentro para que você chegue mais alto, beleza, é ótimo, porque vai te ajudar. É um instrumento onde você vai, digamos que, canalizar suas energias, sabe? Alguém que tem o terço, né, que sente, então aquilo está repercutindo. Você mexe eu já fui católica, sei que é rezar terço, né? Então a gente mexe na bolinha e é como se você estivesse movendo suas energias, entende? E você fala, Ave Maria, cheia de graça. Você está, sabe, está visualizando Maria, você está se entregando. Assim é a oração. Agora, se a gente, Ave Maria, cheia de graça, assim, convosco, entende? Está dando para entender até aí, gente, como funciona? Então ele diz assim,
O pensamento, né, onde está aqui, o bom pensamento vale mais do que grande número de palavras, com as quais nada tem ao coração. Decorar uma reza, uma oração que é bonita, vou rezar, porque a oração é bonita, mas o que ela te diz? Como que ela toca seu coração, né? Agora vamos ver aqui, finalmente, o que você tirou. Preces por aquele mesmo que ora. Os anjos guardiões e aos espíritos protetores, ou seja, quando a gente vai pedir por nós estamos entrando em contato com o nosso anjo guardião e com os espíritos protetores, amigos, familiares, né? Então ele diz assim: todos temos ligados a nós, desde o nosso nascimento, um espírito bom que nos tomou sob a sua proteção. Desempenha junto de nós a missão de um pai para com o seu filho, a de nos conduzir pelo caminho do bem e do progresso, através das provações da vida. Sente-se feliz quando correspondemos à sua solicitude e sofre quando nos vê sucumbir. Seu nome pouco importa, pois bem pode dar-se que não tenha nome conhecido na terra. Invocamo-lo então como nosso anjo guardião, nosso bom gênio. Podemos mesmo invocá-lo sob o nome de qualquer espírito superior que mais viva e particular simpatia nos inspire. Além desse anjo guardião, que é sempre um espírito superior, nós temos espíritos protetores. Nós temos espíritos protetores que, embora sejam menos elevados, não são menos bons e magnânicos. Então, espíritos simpáticos são os que se nos ligam por uma certa analogia de gosto e pendores. Podem ser bons ou maus, conforme a natureza das inclinações nossas que nos atraem. Vamos dar uma paradinha para tentar ir por partes, né? Então, todos nós temos um anjo guardião. Que bom, né? Todos temos. Mas esse anjo guardião vai tirar o mérito das nossas ações? Não. Ele vai nos intuir, mas não vai ser claro e dizer assim: olha, vai por aí, não faça isso. Não, entende? Ele não vai ditar. Porque se o anjo guardião disser para a gente, faça assim ou faça assado, é que nem... Gente, para entender, a gente tem que fazer analogias. Eu tenho um netinho de 7 anos, né? Já está trazendo lição de casa. Se eu fizer por ele, que mérito ele tem? O que ele vai aprender se eu fizer a lição dele? Entende? Não é. Então eu tenho que intuí-lo. Olha, tenta assim, olha, põe assim, 2 na cabeça, e aí você tenta encontrar os outros 3 para você chegar a 2 mais 3, quanto é? E onde eu encontro? Imagina, entende? Né? Se dá uma diquinha, ele vai procurar. 2, 3, 4, 5, é isso? Entende? Deu para entender? Parece bobinho, mas o anjo guardião trabalha assim com a gente. Ele dá uma intuição, ele mostra um caminho, mas a gente tem que, sabe, por nós mesmos. Aliás, Kardec dá uma explicação sobre isso quando ele fala que uma pessoa está perdida no deserto, e aí isso caiu, acho que foi segunda-feira passada, Eficácia da Prece, o Evangelho, e tem essa passagem. Então ele está no deserto, ele olha, não sabe se tem outra duna aqui, tem outra ali, não sabe se vai para lá, se vem para cá, para frente ou para trás. Aí ele pede, né? E o anjo intui, vai para a direita, mas ele não ouviu nada, mas ele sentiu um impulso, acho que eu vou pela direita, e ele vai. E aí assim que ele desce a duna, ele encontra um oásis. Então, se ele tem essa compreensão de como funcionam as coisas, ele vai agradecer a Deus. Obrigada, meu Deus, meu anjo guardião, por ter me inspirado e eu consegui encontrar o caminho. Se ele é materialista e orgulhoso, ele vai falar assim: nossa, mas eu sou bom demais,
consegui adivinhar que aqui tinha um deserto, eu achei no caminho. Ele vai botar o mérito só para ele. E assim a gente vai caminhando, né? Muitas vezes a gente não tem noção do quanto a gente é ajudado por eles nos intuindo. Tenha calma, tenha força, tenha fé. E a gente acorda, já se diz, né, nada melhor do que uma boa noite de sono, né? Você pede, dorme, acorda cheio de ideias. Não, hoje eu vou fazer assim, eu vou fazer assim. Isso tudo é nosso anjo guardião, nossos espíritos amigos, desejando que a gente encontre o caminho por nós mesmos. Tanto que, quando vocês tiverem dúvida, lembra as frases do Cristo, né? Aí o que ele dizia, né? Se quiseres vir após mim, pega a tua cruz, né? Renuncia a ti mesmo e segue. Entende? Ou aquela outra, vinde a mim você que sofre, que eu vos aliviarei. Então ele vai aliviar. O jugo é suave, né? O fardo é leve, ele vai aliviar, mas ele não vai carregar a gente, ele não vai fazer por nós o que nós temos que fazer, porque tiraria todo o mérito da ação. Se foi ele que fez, não fui eu, não aprendi. Então, hoje a gente vê muitos jovens que os pais passam panos quentes e tudo, aí fica um adulto que não sabe ouvir um não tem iniciativa, não tem segurança própria, porque sempre alguém fez por ele. Vocês concordam? Que não é esse o caminho? Então, prosseguindo, ele fala, né, que a gente tem esse grupo de espíritos simpáticos. Porém, temos também espíritos que se afinam, que é a sintonia, né? São os canais, né? O pensamento é tudo, né? Assim que começamos essas reflexões, o pensamento é tudo. Então, no que eu estou pensando, no meu desejo interno, sabe, de conquistar alguma coisa, às vezes na fantasia, no apego, eu quero aquilo, eu sonho com aquilo. Aí às vezes a gente fala assim, né? Nossa, eu daria qualquer coisa, meu Deus, para ter isso daí. Olha, esse qualquer coisa é perigoso, porque alguém não muito ético, honesto, pode ouvir e pode se ligar. Você quer? Eu te ajudo. Aí vem com carinha de manso, né? Vem com vozinha, né? E a gente não ouve a voz, mas sente, né? Nossa, acho que eu posso confiar. E uma outra coisa que a gente deve estudar é o que a gente faz quando dorme. Onde nós vamos, nós espíritos, vamos para onde? Jesus, de novo, teu tesouro está onde está teu coração. Onde está meu coração na hora que eu vou dormir? O que eu estou pensando? O que eu estou sonhando? O que eu estou alimentando? Com quem que eu durmo? Emmanuel diz no livro Caminho de Vida, Pensamento de Vida, na verdade, diga-me o que pensas e te direi com quem andas, porque essa sintonia mental é que atrai os espíritos que estão ao nosso lado, conosco, caminhando conosco. Então tudo isso influi. Então muitas vezes o anjo guardião, quem lê o livro Intervenção, a história de Norinha e Santiago, estudamos esse livro aqui, ela, quando saía do corpo, ela viu o mentor e ela falava para ele, some da minha frente, porque eu quero fazer o que eu quero, você não vai ficar mandando em mim. E ele cruzava os braços. E o mentor dele, porque os mentores nossos não são espíritos muito elevados, né? Eles são mais elevados que nós, mas... Então eles têm também mentores que os orientam. E o mentor dele era o Rafael, que chegava para ele e falava, Santiago, ela não quer, mas está cheia de gente precisando de ajuda, vai ajudar os outros, deixa ela. Então o mentor da gente também faz isso às vezes, né? Ele pode se afastar quando a gente não quer seguir o caminho dele, quando a gente não está afim de atender os princípios éticos, religiosos, nada, mas eu quero aquilo, é o meu sonho. Vá. E aí a gente entende o que é livre-arbítrio, que os mentores respeitam, né? Por isso ele diz aqui, os espíritos sedutores se esforçam por nos afastar das veredas do bem, sugerindo-nos maus pensamentos. Aproveitam-se de todas as nossas fraquezas, como de outras tantas portas abertas,
que lhe facultam o acesso à nossa alma. Alguns há que se nos aferram como se nós fôssemos uma presa, mas que eles se afastam, reconhecendo-se impotente para lutar contra a nossa vontade. Porque se você não quer, gente, não tem espíritos que possam fazer a gente agir contra a nossa vontade. Não tem. Então é uma ilusão que a gente fala. Acho que foi um obsessor que me obrigou. Não. Ele vai buscar o que a gente deseja, mesmo que esteja oculto. E ele exacerba, ele faz aquilo crescer, faz aquilo nos dominar. E na verdade, quando a gente pede um conselho, a gente quer um aval. E esses espíritos aproveitam. Você cria, entende? Porque é só vocês pensarem numa coisa que vocês não gostam de comer. Eu não bebo, então um obsessor jamais me faria beber pinga, por exemplo, ou mesmo qualquer outra bebida, eu não bebo nenhuma. Mas a pinga eu tenho horror porque meu pai bebia. Então eu tenho horror ao cheiro de pinga. Então ele não vai mais de jeito nenhum. Mas se ele falar assim, né? Batatinha é uma cheira, não precisa nem terminar a frase. Eu já estou lá. Aí eu falo assim para mim mesmo, então eu vou pegar aquele, porque agora diminuiu o saquinho. Vocês viram que sacanagem, né? Tinha 50, 40, agora está com 30 gramas o saquinho de batatinha, né? Então aí eu falei, eu vou comprar só o de 30, né? Porque eu não posso comer o colesterol não. Não, mas aí vem assim, pega o de 50, eu falo, nem precisa falar, vou pegar. Eu gosto de batatinha, então a gente cai. E eu falei, eu vou comer só metade do saco, leva até o araminho, mas depois eu escondo ele assim atrás do sofá e continuo comendo. E aí eu como o saco inteiro, gente. Eu gosto. Então o obsessor é assim, ele nos observa os nossos movimentos, os nossos sentimentos, as nossas tendências, porque às vezes a gente quer, mas a gente disfarça, não quero isso não. Ai, Deus me perdoe, não estou pensando. Mas ali dentro está pulsando, né? Então eles vêm e começam devagarzinho a alimentar. E é o pensamento recorrente, que a gente não quer pensar, o negócio volta na nossa mente. Já aconteceu isso com vocês? A gente pensa de novo e torna a pensar, porque não quer pensar nisso. Mas dali a pouco vem, vai nos envolver e de repente a gente cede. Entende? É isso que ele está falando aqui. Se aproveita das nossas fraquezas, como de outras tantas portas abertas à raiva. A Dona Maria Modesta é um espírito que fundou e dirigiu o sanatório de Uberaba durante muitos anos. Ela diz que se a gente ficar 5 minutos pensando na mesma coisa, já pode se instalar uma obsessão. 5 minutos que você pense. Porque o nosso pensamento, ele cria, gente, é melhor do que as ondas da internet, qualquer coisa. A gente hoje é instantâneo, você abre seu celular, alguém te liga do Japão e você vê a cara da pessoa ao vivo e está do outro lado, no outro fuso horário, do outro lado da Terra. Mas você vê ao vivo. Agora imagine o nosso pensamento, as ondas são eletromagnéticas mais perfeitas que a da Globo, por exemplo, e leva tudo que a gente está imaginando, está se criando, gente, são imagens vivas, os espíritos leem na nossa aura, essas imagens que a gente joga no ar o tempo todo. Entende? Quando a gente deseja tomar aquele morra, você já está imaginando, você pode pensar que não, é muito rápido. Você já está vendo a pessoa ali esganada, seja lá de que jeito for, a gente quer. A mesma coisa quando a gente imagina, ganhei na cena, estou comprando a mansão lá do menino que está vendendo aí, a mansão mais cara, né? Entende? Você já está se imaginando lá dentro. Pensamento é vida. Aliás, tem um livro de pensamento e vida também, muito bom. Então, quando a gente pensa, a gente já está para junto. E eles estão vendo isso na nossa aura. Estão sentindo o teor da nossa vibração. A nossa energia vai impregnada dos nossos valores, daquilo que a gente está sonhando, desejando. E aí, às vezes, a gente adoece porque é mágoa, é raiva, e está passando tudo por dentro de nós. Não tem como. Está saindo das nossas entranhas a raiva, a mágoa, assim como o amor, o perdão, a caridade, a simpatia. Sai tudo de dentro, gente.
Nós somos uma usina, nós somos energia, tudo é energia dentro de nós. Então esse conceito nos ajuda a refrear, orai e vigiai, não é isso que Jesus falou? Então Deus, em nosso anjo guardião, terminando, nos deu um guia principal e superior. E nos espíritos protetores e familiares, Ele deu os guias secundários. Fora erro, porém, acreditarmos que forçosamente nós temos um mau gênio ao nosso lado. Mau gênio a gente não tem, a gente atrai. Então Deus não deu, aliás, Deus não criou nenhum anjo decaído, nenhum mau gênio para nos... Aliás, o mal é simplesmente a ausência do bem, a treva é a ausência da luz, né? Não é real, porque se você faz o bem, o mal deixa de existir. Você acende a luz, não tem mais escuridão, né? Então nós temos um mau gênio ao nosso lado para contrabalançar as boas influências que sobre nós se exercem. Por isso Deus permite a ação do mal, que é para a gente ver como é que a gente está, para a gente aferir a nossa fé, a nossa perseverança, a nossa confiança em Deus. Se a gente cai toda hora, eu não tenho fé. Eu preciso buscar algo que alimente mais essa fé, e é através da oração. Então ele fala, os maus espíritos acorrem voluntariamente, desde que achem meio de assumir um predomínio sobre nós, ou pela nossa fraqueza, ou pela nossa negligência, que ponhamos em seguir as inspirações dos bons espíritos. Somos nós, portanto, que os atraímos, e resulta deste fato que jamais nos encontramos privados da assistência dos bons espíritos. Sempre, não importa aonde a gente caiu e desceu, eles vão lá e pegam, nos dão força, energia para a gente subir. Vão nos envolver em carinho, porque quando a gente reza, a gente sente um conforto dentro da gente, sente que parece que Deus está acolhendo, né? E os maus espíritos, né, vêm voluntariamente quando a gente está emanando esse tipo de atração. Então eles vêm, às vezes um obsessor ele fala, não é pessoal, eu nem conhecia, mas estava tão legal dentro da casa deles, tinha tanta coisa que eu queria. Quer dizer, a gente atrai espíritos no nosso convívio sem que a gente perceba, mas é por conta da afinidade fluídica, são iguais, né? Quando a gente vai numa excursão, a gente não acaba se ligando com um ou outro estranho e às vezes até troca endereço e tudo, afinidade, né? E outros a gente nem olha porque não tem ligação. Então a prece para o nosso anjo guardião deve ter por objetivo solicitar a intercessão junto de Deus, pedir força para a gente resistir às más sugestões e que nos assistam nas contingências da vida, que nos oriente, né, que nos intua, que nos dê força, que nos dê coragem. E a prece, Antônio, diz assim: Espíritos esclarecidos e benevolentes, mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me a força de suportá-las sem queixumes. Livrai-me dos maus pensamentos. Fazei que eu não dê entrada a nenhum mau espírito que queira induzir-me ao mal. Esclarecei a minha consciência com relação aos meus defeitos. Tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir que eu os perceba e os confesse a mim mesmo. E a ti, sobretudo, meu anjo guardião, que mais particularmente velas por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais, eu peço, fazerdes que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas possam ser atendidas segundo a vontade de Deus.
Terminou assim a prece. Deu para entender alguma coisa, gente? Esse capítulo das preces, vocês já leram? Não vale mentir, hein? O teu anjo guardião está aí, olha. Não vale mentir. Gente, tem prece para tudo que vocês possam imaginar, situações, para pedir corrigenda de um defeito. E mais aqui, para pedir força para resistir a uma tentação, pedir conselho nas aflições da vida, ação de graças por um favor obtido. Esse aqui, olha, ato de submissão e de resignação diante de uma coisa que a gente não pode mudar. Diante dessa eleição, a gente não pode mudar o resultado, né, Carmen? A gente tem que pedir resignação, aceitar, né? Sermos conduzidos por esse ou por aquele, não importa. Né? No perigo iminente, na hora de dormir, gente, como é necessário a gente se preparar para dormir. Nós vamos ficar, no mínimo, umas 6 horas, né? Dormindo. Quem dorme muito, 8 horas, 9 horas, né? Quem é dorminhoco. E aonde a gente está? Nós passamos pelo menos 1/3 da vida fora do corpo, em comunhão com espíritos afinados, com nossas propostas de vida. Daí, por isso que a gente precisa orar e vigiar, né, o tempo todo. Então, vamos encerrar. Vamos ver quem que pode fazer prece. Quer fazer, Beth? Quer fazer a prece? Por favor. Obrigada. A semana que vem o Fábio faz. Falando de hoje não pode vir. Obrigada. Vamos então, fechando os nossos olhos, entrando em comunhão com os nossos protetores, com os protetores desta casa, chegando até a Jesus, pedindo a Ele sempre muita força, muita fé, muita coragem, para que possamos sempre melhorarmos, mesmo que seja muito pouquinho, mas que a gente tente sempre melhorar. Que nesta hora a espiritualidade possa transferir para nós muita energia boa, nos dando ânimo para seguirmos nossa jornada. Que ao sairmos daqui, possamos levar conosco toda esta boa energia e assim espalhar a todos que nos rodeiam. Que assim seja, graças a Deus.